saber quais os principais estados físicos da matéria e as suas transformações? E muito mais? Vem comigo! Bom, meus amigos, então let's start, vamos começar. Galera, a gente vai falar hoje sobre os principais estados físicos da matéria. Então eu quero começar o vídeo ressaltando o detalhe que esses não são os únicos estados físicos. No entanto, são, como a capa, o título do vídeo, ele sugere, são os principais, são aqueles que têm propriedades mais bem definidas e que são mais fáceis de ser estudados. O plasma, o condensado de Bose-Einstein e os demais estados físicos recém-descobertos, recém assim, entre aspas, eles vão entrar em um nível de estudo um pouco mais aprofundado, não é pra gente agora. Aqui a gente está falando do início do estudo da química, então a gente vai começar falando dos principais estados físicos da matéria. E o que diferencia a matéria dela estar no estado sólido, líquido ou gasoso, que são os três principais estados físicos da matéria, a forma de agregação das partículas. Toda a matéria ela é formada por unidades fundamentais. Essas unidades elas podem ser moléculas, como é o caso da água, a gente tem as moléculas de H2O, podem ser átomos isolados, né, como é o caso de uma barra de ferro. A gente pegar uma barra de ferro, a gente vai ter vários átomos de ferro, a gente não vai ter moléculas. A gente pode ter retículos cristalinos, como é o caso do sal de cozinha, são vários retículos aglomerados ligados uns aos outros. Então, independente da classificação dessas partículas, toda a matéria ela tem partículas fundamentais. A forma como essas partículas elas vão interagir entre si é o que vai diferenciar a matéria do estado sólido, líquido ou gasoso. Então, vamos aqui ao nosso primeiro estado físico, que é o estado sólido. Nesse estado físico, meus amigos, é o estado de maior organização das partículas, a gente chama de agregação. O que é agregação, Raulzito? É to be together, é estar juntinhos ali, as partículas bem coladinhas, bem juntinhas, todas ali compartilhando daquele espaço no universo, e esse espaço ele é o mínimo possível. Então, o distanciamento, o afastamento entre as moléculas ele é mínimo. Então, o estado sólido é o estado que tem o maior grau de agregação dentre as partículas. As partículas estão bem juntinhas. Dentre as características do estado sólido, a gente encontra forma definida. Se você pegar o material sólido, colocar ele dentro de um recipiente esférico, ele não vai mudar a sua forma. Colocar ele dentro de um recipiente paralelepípedo, ele também não vai mudar a sua forma. Então, o seu formato é definido e o seu volume também é definido. Aí você vai olhar para mim e vai perguntar assim: ah, Raulzito, mas o sal de cozinha, quando ele está dentro do saleiro, que é cilíndrico, ele adquire o formato cilíndrico. Se eu colocar ele dentro de um recipiente paralelepípedo, ele vai adquirir aquele formato. O sal de cozinha, ele não tem um formato definido. Quer dizer que ele não é sólido? Não. Quer dizer que ele é um sólido pulverizado e, portanto, ele entra em algumas das particularidades da matéria, que não são os quais essas características aqui que eu estou citando não os abrangem, tá certo? Então, sólidos pulverizados ou sólidos em formatos de fio, como é o caso das cordas, eles não seguem necessariamente essa característica do formato definido. Eles podem ter um formato variável, mas eles são um caso bem específico. Os sólidos, de forma geral, eles não apresentam forma nem volume variável. Tanto o seu formato quanto o seu volume, eles são definidos. Isso se deve ao grau de agregação das suas partículas, que é muito alto. Então as partículas não têm uma liberdade muito grande para estarem fluindo, diferentemente dos líquidos e dos gases, tá bom? Aí a gente parte para o próximo estado físico da matéria, que é o estado líquido. Aqui a gente tem um estado físico onde as partículas formadoras dessa substância, elas estão em um grau de agregação intermediário. Ou seja, a gente vai ter três estados físicos principais, não é isso? Sólido, líquido e gasoso. O líquido, ele tem um grau de organização menor do que o sólido. Então, os sólidos, as partículas estão bem together, bem coladinhas, bem juntinhas, bem organizadas. No estado líquido, esse grau ele já é intermediário. As partículas elas já têm um pouco mais de liberdade, o que as permite não ter um formato definido.
Então, um líquido ele vai assumir o formato do seu recipiente, ele não tem forma definida, mas o seu volume ele é definido. O que isso quer dizer? Que se eu pegar meio litro de água e colocar dentro de um copo cilíndrico, ela vai adquirir o formato cilíndrico. Se eu colocar dentro de um recipiente paralelepípedo, ela vai adquirir o formato paralelepípedo. Se eu colocar ela dentro de um recipiente esférico, ela vai adquirir o formato esférico. Mas eu vou ter sempre o mesmo meio litro. Então o volume ele é fixo de um líquido. O seu formato, no entanto, ele é variável. Certinho? Beleza? Deu para acompanhar até aqui? Galera, no caso dos líquidos, a gente tem uma particularidadezinha, uma propriedade específica chamada viscosidade. O que é viscosidade? É a resistência que um líquido tem em escorrer sobre uma superfície. Então, alguns líquidos, como por exemplo o mel ele é um líquido bastante viscoso. O que isso quer dizer? Que se a gente vai adoçar alguma coisa com mel, você já deve ter percebido que ele demora a escorrer. Por quê? Porque ele tem uma alta viscosidade. A viscosidade é referente a essa dificuldade que um líquido tem em escorrer. O detergente que você tem aí em casa, ele também é um líquido um pouco mais viscoso do que a água, por exemplo. A água é um líquido que praticamente não oferece resistência em deslizar. Ou seja, a sua viscosidade é muito baixa. Né? O shampoo que você usa, o sabonete líquido, o detergente, eles já são líquidos um pouco mais viscosos. Eles se escorrem com menos facilidade do que a água. Belezinha? Certinho? Então, para frente. Let's come on. E por último, mas não menos importante, nós temos aí o estado gasoso. Galera, aqui vocês estão vendo uma imagenzinha de uma nuvem, né? Isso representando o que seria a matéria no estado gasoso. No entanto, observem que isso é meramente representativo. Por que meramente representativo? Porque a matéria no estado gasoso, ela não é visível. Ah, professor, quer dizer então que aquela nuvem que eu vejo no céu, aquilo ali não é matéria no estado gasoso, não? Não, not no, exatamente, perfeito, o Under foi na Amaze, meus amigos, muito boa percepção essa que você acabou de ter, de que a nuvem ela não é matéria no estado gasoso. Ah, professor, então por que o senhor colocou aqui? É uma forma representativa. Tá? No entanto, a matéria no estado gasoso, ela nunca é visível. Se a gente consegue ver, é porque não está no estado gasoso. Ah, professor, então a nuvem ela é o quê? É líquido. Se a gente está conseguindo ver, ou é líquido ou é sólido. No caso das nuvens, é vapor de água que foi condensado. Daqui a pouquinho a gente vai falar nesse processo de condensação, mas é vapor de água que foi condensado, mas não suficiente para precipitar. Então, a água ela está ali no estado líquido, mas não formou partículas suficientemente pesadas para poder precipitar na forma de chuva. Tá certo? Ok? Então, a matéria no estado gasoso, as partículas elas têm um alto grau de desordem. É everybody crazy, meus amigos. É loucura, tá? As moléculas elas estão todas afastadas, todas agitadas. O grau de interação entre essas partículas é mínimo. Tá? Então, dentre os três principais estados físicos da matéria, o estado gasoso é o que tem o menor grau de interação entre as suas partículas. É onde a interação de uma partícula com outra é a menor possível. Tá certo? Então, as moléculas elas se mantêm o mais afastadas o possível uma das outras. E isso possibilita que elas possam sofrer dois processos, que é o de compressão e o de expansão. Compressão, se as partículas elas têm um grande espaço entre uma e outra, eu consigo apertar elas, comprimi-las em um espaço menor. Porque se elas estão bastante distantes, é só diminuir um pouquinho essa distância que elas ainda vão permanecer no estado gasoso. O nome disso é compressão. E expansão é o oposto. As partículas elas já têm uma tendência natural em estar afastadas umas das outras. Se eu aumentar o espaço, elas vão achar melhor ainda. Aí vão ter que interagir menos ainda com a coleguinha lá e vão ter mais espaço para ficar longe umas das outras. Ah, professor, quer dizer então que o estado gasoso é o estado da intriga. Interpretação sua, pode ser. Então, no estado gasoso, a gente tem esse alto grau de desordem. A matéria no estado gasoso não tem nem forma, nem volume definidos. Ela ocupa tanto o formato do seu recipiente, quanto ocupa todo o volume do seu recipiente.
tá? Diferentemente aí da matéria no estado líquido e no estado sólido. Tá? No estado sólido, no estado líquido, a matéria ela tem um volume definido. No estado gasoso não, é liberdade total. Freedom, beleza? Ok? Certinho? Vamos para frente, let's come on. Então, só retomando, recapitulando. Raulzito, recapitulei o que é o mais importante que eu tenho que saber que diferencia a matéria de um estado físico para o outro. É o nível de agregação das partículas que formam essa matéria. Se elas estão muito juntas, so many together, com alto grau de organização, a gente tem a matéria no estado sólido. Se elas têm um estado de agregação intermediário, que as permite ter um formato variável enquanto substância, né? A gente vai ter aí um formato variável mais um volume pré-definido, a gente tem a matéria, portanto, no estado líquido, e se a gente tiver partículas aí totalmente dispersas, afastadas umas das outras, a gente tem a matéria no estado gasoso. Belezinha? Ok? Certinho? Ah, professor, então quer dizer que cada substância tem o seu estado físico e isso é mantido sempre, isso não muda, isso não tem nenhuma possibilidade de modificação? Of course not, meus amigos. Nosso universo só não tem jeito para a morte ainda. Tudo é passível de mudança, tudo pode mudar. Inclusive os estados físicos da matéria. A matéria ela pode transitar de um estado físico para outro. E como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue fazer com que a matéria ela transite de um estado físico para outro estado físico? A forma principal que a gente tem de fazer a matéria transitar de um estado físico para o outro é alterando as condições de temperatura do ambiente. Então, dessas 6, 2 não ocorrem com alteração de temperatura, as outras 4 ocorrem com alteração de temperatura. E cada uma dessas transformações recebe um nome específico. Quando a matéria ela sai do estado sólido para o estado líquido, a gente tem um processo chamado de fusão. Quando a matéria sai do estado líquido para o estado gasoso, aí, meus amigos, é vaporização. O inverso, quando a matéria migra do estado gasoso para o líquido, a gente tem 2 processos que podem resultar nessa passagem. São 2 processos diferentes, tá? Condensação e liquefação. Lembra que eu falei que tem 2 processos que não utilizam mudança de temperatura? A liquefação é um desses processos. De novo, ressaltando, são 2 processos diferentes que resultam na mesma passagem de estado físico, que é o estado gasoso para o estado líquido. Quais são esses 2 processos? Condensação e liquefação. E a passagem do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. E essa sublimação aqui, Raulzito, o que é? Quando a matéria ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa, do estado gasoso direto para o estado sólido, a gente diz que houve aí uma sublimação. Você já deve ter ouvido falar ou visto, tá? Ou ter tido contato com um material chamado gelo seco. Por que o gelo seco ele é chamado, ele recebe esse nome, gelo seco? Porque, diferentemente do gelo produzido a partir da água, o gelo seco ele é CO2, é gás carbônico. O CO2 ele é uma substância que em condições ambiente ela é encontrada em estado gasoso. Então, quando ela é colocada sob estado sólido, ela não tem paciência para passar primeiro para o líquido para depois voltar para o estado gasoso. Ela quer passar direto, ela não tem paciência de estar esperando passar pelo líquido primeiro. Então, quando o gás carbônico sólido é colocado em temperatura ambiente, em condições ambiente, ele passa direto lá para o estado gasoso. O nome disso é sublimação. Quando ele é produzido, também é feito um processo de sublimação. Ele é colocado sob baixíssimas temperaturas e altíssimas pressões simultaneamente. Tá? Então ele passa direto do estado gasoso para o estado sólido. Beleza? Ok? Certinho? Outra substância que sofre esse processo é um produto de limpeza chamado naftalina. Hoje ele já não é mais tão frequente a sua utilização, mas ele era muito utilizado há alguns tempos atrás para espantar baratas de guarda-roupas. Ele tem um odor muito forte que acaba afastando aí alguns insetos como as baratas. São semisferas branquinhas que com o passar do tempo elas vão, entre aspas, sumindo, justamente porque vão sofrendo processo de sublimação, ou seja, vão passando direto do estado sólido para o estado gasoso.
Belezinha? Aí você vai olhar e vai dizer assim, mas professor, tá faltando coisa aí, porque eu me lembro de já ter visto em algum canto o processo de ebulição, eu me lembro de já ter visto em algum outro canto também o processo de evaporação. Aí é que tá, meus amigos? A gente viu que, como é que se chama a passagem do estado líquido para o estado gasoso? Vaporização, não é isso? Só que esse processo de vaporização, ele pode se dar de 3 formas diferentes, mas são 3 tipos de vaporização. É diferente de condensação e liquefação, que são 2 processos diferentes. Condensação é uma coisa, liquefação é outra. Na vaporização, nós temos 3 formas de ocorrência do mesmo processo. O processo é um só, é vaporização. Agora, nós temos 3 possibilidades de ocorrência dessa vaporização. Quais são essas possibilidades? Primeira possibilidade, evaporação. Você pode ver que está representado aqui as roupas em um varal, porque é justamente o que acontece lá nas roupas quando elas são colocadas em um varal expostas ao sol. A evaporação é um processo que acontece lentamente, de forma lenta, ele acontece de forma natural e predominantemente na superfície do líquido. Dificilmente vai conseguir alcançar toda a extensão de um líquido se for uma extensão considerável aí. No caso das roupas, como a roupa tem uma quantidade de água pequena e além da quantidade que vai receber calor e vai passar para o estado gasoso, ainda tem aquela quantidade que vai pingar ali, vai ser despejada para o solo por gravidade, então é uma quantidade que pode ser removida aí por esse processo de evaporação. Os processos de ebulição e calefação não são naturais, acontecem aí de forma forçada. A ebulição, ela acontece quando o líquido ele recebe calor de uma fonte externa, de modo que toda a sua extensão migre do estado líquido para o gasoso, e esse processo ele ocorre com formação de bolhas e ele ocorre em uma temperatura específica, o que nós chamamos de ponto de ebulição. E é uma propriedade, como eu acabei de falar, específica. Cada substância tem o seu ponto de ebulição. No caso da água, essa temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Se a gente estiver aqui, ó, no nível do mar, se a gente for lá para a serra, diminui um pouquinho. Se a gente for abaixo do nível do mar, essa temperatura ela aumenta um pouquinho. E nós temos, por último, mais ou menos importante, o processo da calefação. O que é essa calefação, professor? É quando um líquido ele entra em contato com uma superfície que está ali, ó, acima do seu ponto de ebulição. Lembra que eu falei que no caso da água, a temperatura de ebulição da água é 100 graus? Se você derramar água sobre uma superfície que esteja acima de 100 graus Celsius, então essa passagem para o estado gasoso ela vai ser abrupta, vai ser vupo, de uma vez. Isso aí a gente chama de calefação. E geralmente ele faz aquele barulhinho agradável, né? Que quando a gente coloca a frigideira lá, quente, embaixo da torneira, liga a torneira que ela faz aquele tss, né? Aquele barulhinho ali altamente agradável. O indicativo de que está ocorrendo um processo de calefação ali. Bom? Então, vejamos. Aí a gente volta para aquele nosso questionamento. Professor, condensação e liquefação é a mesma coisa? It's the same? É tudo passagem do estado gasoso para o estado líquido. Ambos são, refletem na passagem do estado gasoso para o estado líquido. No entanto, it's not, meus amigos. Como já dito, não é a mesma coisa. Por quê? Porque a condensação ela é um processo que acontece com a redução de temperatura. E a liquefação é um processo que acontece com aumento de pressão. Aí você diz assim, mas professor, o senhor não tinha dito que no estado gasoso a matéria ela é compressível, né, que eu consigo comprimir, aumentando assim a pressão, consigo comprimir a matéria no estado gasoso. Sim, a gente consegue comprimir a matéria no estado gasoso, mas obviamente isso tem um limite. Porque veja, qual é a principal característica da matéria no estado gasoso? Não são as moléculas crazy, altamente afastadas aí umas das outras, não é assim? Se eu diminuir muito o espaço entre as moléculas, entre as partículas, elas não vão ter para onde se afastar demais umas das outras. Aí eu vou ter um nível de organização que equivale ao nível do líquido. Que as partículas elas têm um certo grau de liberdade, mas que esse grau de liberdade não é caótico. Então, se eu aumentar demais a pressão de um gás, ele vai passar para o estado líquido, porque não vai ter espaço para suas partículas estarem totalmente afastadas umas das outras. Belezinha? Ok? Então,
aqui a gente vem para a nossa dica do Amazing, referente a dois termos que comumente a gente encontra sendo empregados como se fosse a mesma coisa, mas que não é. Então, quando a gente fala em gás e quando a gente fala em vapor, nós temos ambas as palavras sendo utilizadas para descrever a matéria no estado gasoso, que é um dos estados físicos que a gente viu, belezinha. No entanto, não são a mesma coisa. Qual é a diferença, Amazing, entre gás e vapor? O gás é aquela substância que se encontra no estado gasoso já em temperatura ambiente. Já o vapor é aquela substância que chegou ao estado gasoso após ser aquecida, como é o caso da água. A água, ela é, em condições ambiente, uma substância líquida, mas se a gente aquece ali um pouquinho, ela já começa a passar para o estado de vapor, para o estado gasoso, e aí a gente diz que nós temos o vapor de água. Belezinha? Ok? Certinho? Meus amigos, se você chegou até aqui, eu lhe agradeço imensamente. Agradeço ainda mais se você puder clicar aí no botãozinho de gostei. Se você puder se inscrever, isso vai ajudar aí imensamente o Amazing a conseguir alcançar mais e mais coleguinhas e levar a química desconstruída aí a mais e mais pessoas no nosso Brasil. Beleza, meus amigos? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!